Amém, queridos. Tá ligado lá o microfone? Tá saindo, bicho, pode falar. Tá ligado. Podem sentar. Também. Então, de que força. Depois de muitas lutas, muitas batalhas, e à medida que os anos vão passando, nós descobrimos que as maiores lutas da nossa vida são contra nós mesmos. O inimigo já foi derrotado. Nós aqui vamos, me permitam a expressão, na onda dele. Mas o que nos ameaça somos nós mesmos. Então, eu recebi de Deus, eu nunca usei muito essa expressão, porque banalizaram, mas eu digo a vocês diante dele. A palavra que eu vou entregar nessa manhã. E como diz a Bíblia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não a mim, a ele. Eu quero falar sobre 6 profecias bíblicas a respeito da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Maranata, vem Senhor Jesus. Ele vem. Ele vem porque não há na Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, uma falha sequer nas promessas de Deus. Todas elas foram, são e serão cumpridas. E como diz um hino muito antigo, os sinais da sua vinda mais se cumprem cada vez. É um dia menos. Não é um dia mais, é um dia menos para aquele que crê, para aquele que confia. E 2000 anos atrás, o Senhor Jesus disse em Apocalipse 22:12, que viria, que estaria aqui. Ele disse, eu voltarei. Encerrou o Apocalipse, no último capítulo do Apocalipse, dizendo, se fosse numa linguagem de hoje, até logo, nos encontraremos outra vez. Para quem não crê, isso é utopia, é loucura, é viagem, é devaneio. E muitas vezes Deus, para nos acordar, permite alguns apertos, aperreios, lutas, dificuldades, escorregões, quedas, porque o objetivo final de Deus não é destruir, é restaurar e abençoar para a honra e glória dele. Então eu vou ser bem objetivo e queria que você ouvisse a palavra, não a mim necessariamente. Eu quero explicar quais são as 6 profecias bíblicas escritas há cerca de 2000 anos a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo. O primeiro sinal profético de que a vinda dele está próxima é que ele disse que várias guerras aconteceriam. E por mais que o mundo progrida, que a educação avance, que os bens aumentem, a buscada paz não chega. As armas são mais letais, mais perigosas, mais sofisticadas, não se sabe o que vão criar, né? A Bíblia nos fala que a derrubada do regime talibã aconteceu no Afeganistão, e esse foi um dos primeiros sinais, para quem lê a Bíblia, da vinda do Senhor. O conflito entre a Índia e o Paquistão chamou a atenção no mundo inteiro de quem conhece a Bíblia, de quem lê a Bíblia. A invasão do Iraque pelos Estados Unidos, que era algo tido como absurdo, de um risco tão grande que isso certamente não aconteceria. E a guerra intensa e constante, contínua, entre Israel e o mundo árabe, a Palestina principalmente. O que a Bíblia nos ensina como primeiro sinal a ser observado são pestes, inundações e terremotos que são vistos por toda parte. Agora, né, eu ontem, ouvindo os noticiários,
Fiquei chocado. Quantas vezes estive na Grécia, como passeei pela Grécia. Ainda jovem, fui conhecer ilhas gregas. A Grécia está com a média de temperatura de 66 graus. O governo está apavorado, desesperado, com a indústria, com as vidas. Inclusive, ontem foi divulgado que o turismo vai ser proibido. De repente, após 2 milênios, a Grécia começa a ser consumida, destruída pelo fogo. Não há quem consiga resolver, não há quem consiga deter. No interior da Itália, nestes últimos 3 dias, a temperatura chegou a 49 graus, coisa que nunca aconteceu. Terremotos, inundações, é uma das coisas mais frequentes. Os noticiários agora falam mais nisso do que em qualquer coisa. Nós estamos vendo o que acontece, inclusive, aqui no sul. Quando eu digo aqui no sul, eu digo no sul do Brasil. Como os fenômenos estão se repetindo e coisas que nós não víamos e nem conhecíamos, porque não havia, do ponto de vista experiencial, experimental, havia como estudo, como teoria. De repente, começaram a acontecer. A Turquia, tão linda, tão bonita, vários aqui já estiveram comigo lá, algumas vezes, na Grécia também. Ainda bem que fomos, não é? Porque agora quem quiser ir vai ter que esperar, ninguém sabe se vai. Gravíssimos incêndios em florestas, do nada. Do nada, eu digo, não é nada programado pelo homem, não é? Na Austrália, em setembro de 2019, houve incêndios e desde então se espalharam pelo mundo e chegaram até as Ilhas Canárias. Na minha juventude, eu resolvi conhecer as Ilhas Canárias. E eu lembro que eu fiz uma viagem para a Inglaterra e resolvi parar Glasgow nas Ilhas Canárias, né? Eu tinha muita vontade. 3 ilhas, tidas como um dos lugares mais lindos do mundo, tidas como um paraíso e realmente deslumbrantes, espetaculares, maravilhosas. Aliás, um dos maiores desastres da história da aviação aconteceu lá, nas Ilhas Canárias. As Ilhas Canárias estão destruídas. Vulcões, incêndios, tiraram do mapa as Ilhas Canárias. Eu olho para trás e lembro a beleza daqueles dias. A Bíblia também nos ensina que em janeiro de 2020 a Indonésia sofreu uma enchente e a Terra Nova, no Canadá, foi atingida pela maior tempestade de neve em um século. Neve não é novidade para canadense. Até no verão lá é gelado. Primeira vez que eu estive no Canadá, fui ao extremo norte. Se eu subisse mais um pouco, chegava ao polo. Né? E lembro o gelo, o frio, em Quebec, ao norte de Quebec, a maneira como as pessoas enfrentavam as geleiras. E o que está acontecendo, o que está havendo lá, queridos, que as coisas estão mudando. Nós temos um filho que mora lá, hoje é cidadão canadense. Eu não discuto muito com ele, porque ele é campeão canadense de jiu-jitsu. Digo, então fico quieto, não é? Mas ele está lá. E ele tem dito que o frio está como nunca. Quando o canadense sente frio, é porque está frio mesmo. É muito frio. Então, há um desequilíbrio. Terremotos em Elazig, na Turquia, no sul de Cuba e no Caribe, também em outros países. De repente,
vamos usar uma expressão, parece que a terra acordou e treme. Não tem mais região, não tem mais lugares suspeitos. Agora não se sabe quando, onde e como vai ser. Fazer. Não é mais profecia, é realidade. É sinal. Quem tem olhos para ver, veja. O segundo sinal da vinda do Senhor, diz a Bíblia, é o surgimento de anomalias celestiais. Apocalipse 6, 12 diz, e vi quando... Apocalipse, isso foi escrito há milênios. E vi quando abriu o sexto selo, e houve grande terremoto. O sol tornou-se negro como um saco de carvão. A lua toda tornou-se como sangue e fogo. Por exemplo, não faz muito tempo, houve 4 luas de sangue num período de 2 anos, 2014 e 2015. 4 luas de sangue. Em 31 de janeiro, houve uma superlua de sangue que ocorre apenas 31 de janeiro, deste ano que está caminhando. Houve uma superlua de sangue que ocorre apenas uma vez a cada 150 anos. Não é teoria, é fato. Depois surgiu uma superlua que chamaram de superlua de sangue de lobo, em janeiro de 2019, e também de período raríssimo. Depois surge em janeiro, a profecia do sol tornar-se negro também já aconteceu em diversos eclipses solares absurdos, foram totais, como em Singapura, em 26 de dezembro de 2019, e no Chile, em 2 de julho do mesmo ano. Queridos, os sinais da sua vinda, como diz o velho louvor, mais se mostram cada vez. Amém? Vamos repetir? Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vamos caminhar. Eu já disse 2 sinais da segunda parte dos sinais. Agora nós vamos para outros. O terceiro sinal da vinda do Senhor, preste atenção, está na Bíblia. Terceiro sinal da vinda do Senhor são as igrejas isoladas e o amor dos cristãos esfriando. Não precisa nem comentar. Não precisa nem comentar. Fala-se muito em amor, é amor. Hoje dizer eu te amo, vixe, vai ter cuidado. Eu amo você. Até amanhã. E olhe lá se é amor mesmo. Biblicamente, amar é querer o bem do outro. Hoje o egoísmo é tão grande que quem ama pensa mais em si do que no outro. A Bíblia diz assim, o esfriamento do amor. Mateus 24, 12 diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Vai se falar muito em amor. Vai se cantar muito sobre amor. Mas quem ama, quem merece, não é amor. Deus nos ama, não por merecimento. A desolação está, preste atenção, eu sou um bispo e dizer isso vai ter peso para muita gente, preste atenção. A desolação está se espalhando no mundo religioso. A máscara está caindo. Aquilo é um santo, cuidado. Eu gosto de Dona Fulana porque ela é uma santa. Cuidado. A pregação de pastores e presbíteros ficou banalizada, caiu no lugar comum, incapaz de prover os que creem. São discursos pesquisados, não tem nada contra a pesquisa. Mas talvez o que se faça menos hoje antes de um sermão, e eu tenho 50 anos de sermão, eu posso dizer. Na minha experiência nos seminários,
talvez o que se faça menos é orar e ler a Bíblia. Oração, então. Senhor, abençoe o sermão em nome de Jesus, amém. São telegramas para Deus, né? A crise. Em sua disputa por status, pastores estão formando grupos e criando facções nas igrejas, e algumas igrejas abriram negócios na Europa. Isso está acontecendo numa velocidade incrível. Indústria tal pertence à igreja tal. Comércio tal pertence. Os focos estão sendo deturpados, esquecidos. Se isso fosse dito pelo jornal de hoje, não haveria surpresa, mas isso foi dito há 2000 anos. Está aqui. 20 séculos. Há uma profecia na Bíblia que Glasser iria gostar e gosta. Uma profecia do Antigo Testamento que fala em pombas voando, mas pombas com janela. É uma referência a avião. Você já viu alguma pomba com janela? Eu nunca vi. Nem urubu com janela. É a linguagem. Mas está lá, por isso que Billy Graham insistia, a Bíblia é mais atual, dizia ele, do que o jornal de amanhã. Alguns criam facções, eu disse, na disputa, porque a disputa veladamente substitui a comunhão, a concorrência. Enquanto isso, alguns cristãos, ou entre os cristãos, há uma desconfiança crescente. Hoje, desconfiança tornou-se regra também no ambiente cristão. Olhe, tenha cuidado. Você já tomou informações? Como havia no meu tempo de jovem, deve haver ainda, e minha mãe usava muito, muitas vezes é o sujo falando do mal lavado, né? Mas fala. Há uma relutância muito grande hoje em dia de se separar o mundo da fé cristã. Quando eu digo mundo, eu me refiro a sistema. Ao contrário, o sistema tem invadido a igreja. Eu digo a igreja do Senhor em geral. Busca por lucro. Daqui a pouco você vai encontrar a igreja SA, ou então igreja sociedade tal limitada. Isso aí é coisa, não são teorias que eu estou falando, já são profecias cumpridas, claras. E muita gente usando a Bíblia até para ganhar dinheiro desonesto. Não vou dizer o nome, mas já disse aqui, não quero repetir, de um pastor que tornou-se hoje milionário, empresário, lavava dinheiro para traficantes da Bolívia, do Peru, e o argumento dele era um texto bíblico que diz assim: granjeai amigos com riquezas iníquas. Sinais. Se dissesse isso há 50 anos, quando o papai era vivo e era pastor, ele ia dizer: meu filho, papai não diria porque conhecia a Bíblia, mas um tio meu, irmão dele, diria: isso é utopia, isso é fantasia. Está aí. Né? O que nós vemos hoje é uma busca anormal pelo dinheiro na própria igreja do Senhor. Quase culto. Com 50 anos de ministério, eu já vi pessoas ricas nas igrejas serem poupadas de qualquer correção. Sinais da vinda de Cristo. Amém? É isso. Então, muitos estão numa igreja, preste atenção, apenas para expandir sua rede de contatos e vender produtos usando a igreja como comércio. Vamos lá, tem 1000 membros, olha, são 1000 clientes potenciais.
Eu já ouvi gente que deu testemunho, que depois de estar alguns anos assim, nasceu de novo. Político, então, eu tive um amigo político, eu já falei dele aqui, falava bem, um orador de primeira linha, e uma vez eu visitei uma Assembleia de Deus com ele, época de campanha política, e ele falou, e quando ele desceu, chegou, sentou, eu digo, olha, se você tivesse feito um apelo, tinha se convertido gente. Porque há de tudo. Muitos estão numa igreja só por isso. Também nisto vemos o cumprimento das profecias da volta de Jesus. Amém? Quarto sinal, o surgimento de falsos cristos. Era só o que faltava. Quando eu era jovem, eu lembro que apareceu um, se não me engano, em Santa Catarina, mas era uma piada. Mas ele se dizia, não é? Mateus 24, 4 e 5 diz assim, respondeu-lhe Jesus. Está na Bíblia. Isso foi escrito há mais de 2000 anos, queridos, ou há 2000 anos. Respondeu-lhe Jesus, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e a muitos enganarão. Essa profecia do Senhor indica que quando ele retornar, surgirão falsos cristãos enganando as pessoas em países como a China, Coreia do Sul, Japão. Esses falsos cristos, eu digo esses países, porque por uma cultura oriental e milenar, se teria quase como impossível eles serem ludibriados, mas estão sendo. A Coreia do Norte, ao ver o crescimento da Coreia do Sul, porque recebeu o Evangelho e tornou-se a 27ª economia do mundo, a maior igreja cristã evangélica do mundo está lá, tem missionários espalhados pelo mundo inteiro. Agora, a Coreia do Norte está se aproximando, querendo a paz, visando o que foi feito, o que aconteceu com a Coreia do Sul. Então, nós precisamos ter muito cuidado, né? O Senhor indica que falsos cristos aparecerão, que não possuem a essência do Senhor Jesus Cristo, não proclamarão a verdade, mas o que é conveniente. Eu já ouvi pastor dizer à ovelha, bom, se você quer ficar aqui, tem que crer desse jeito. Aqui é diferente. Quando diz é diferente, não é porque como a Bíblia ensina. É porque tem que acomodar-se ao que os outros creem. Quando o evangelho verdadeiro é publicado ou proclamado, há unidade. O Espírito Santo trabalha em unidade. O quinto sinal, para não demorar muito, esse aqui não é brincadeira. A restauração de Israel. Nos anos 1930, quem dissesse isso ia ser chamado de louco. Há uma cena que me umedece os olhos. Quando eu estava saindo da infância para aquela fase entre a infância e a adolescência, né, Pedro Ivo? Os meninos às vezes reclamam de hoje, mas está muito devagar esse negócio com a televisão. Está muito devagar a máquina de lavar. Eu digo, mas pai, imagine, esse WhatsApp está lento. Aí eu lembro, no meu tempo, você tinha que ligar o rádio e esperar uns 3 minutos para esquentar. A válvula tinha que esquentar, senão ninguém ouvia nada. Eu sou do tempo do café no coador. Hoje, de vez em quando, lá em casa, um filho diz, mas está demorado esse café. Na máquina.
não vou me prender, porque são várias coisas, mas é isso que acontece. A Bíblia diz: aprendei, pois, da figueira. Pé, vamos chamar, nordestinamente falando, o pé de figo, não é? A Bíblia diz: aprendei, pois, da figueira, e sua parábola, quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabeis que o verão está próximo. Cuidado, tenha olhos para ver. Não é mística, não é superstição, não é crendice. Pegue a Bíblia, leia de um lado a Bíblia e de outro os fatos. Compare, observe. Você vai encontrar, como eu já disse aqui, palavras proféticas com 4.000 anos de vida sendo cumpridas hoje. É a verdade. Quando Israel for totalmente restaurado, o dia do Senhor estará próximo. Em 14 de maio de 1948, quando houve a emancipação de Israel, eu, ainda menino, eu nasci depois disso, né? Mas quando a notícia foi publicada, eu passei na sala, e minha mãe contava, eu ainda era muito menino, rádio de válvula, daquele que você ligava e tinha que esperar esquentar. E ela disse que papai, com o cotovelo na mesa do rádio e as lágrimas descendo, estava sendo anunciado naquele dia algo sobre o que ele pregou 30 anos da vida pela fé. A restauração de Israel, tida como impossível, tida como algo sonhado, mas do ponto de vista da lógica humana, era absurdo crer nisso, era absurdo admitir. Quando Israel for totalmente restaurado, é como a figueira. O dia do Senhor estará próximo. Israel foi oficialmente restaurado em 14 de maio de 1948. Há 74 anos. Está lá. Pequeno, humanamente falando frágil, mas ninguém coloca o dedo. 87 prêmios Nobel na área científica, um país cercado, mas escutem, está cumprido um dos sinais mais difíceis da volta do Senhor Jesus Cristo. Quantos de vocês já foram, já viajaram? Se Deus permitir, em maio eu faço a minha última viagem, ou sei lá, março, por aí, hein? A minha última viagem, essa vai ser a 31ª e a última para lá. Quem quiser ir, vai, né, Igor? Agora, eu não sei como vai ser, para mim, do ponto de vista emocional, mas eu, cada vez que vou, digo, estou pisando nas páginas da Bíblia. O mundo duvidava. A imprensa no mundo não admitia, não havia argumento que convencesse. Mas em 14 de maio de 1948, foi publicado para o mundo inteiro ouvir, nasceu a nação de Israel, renasceu, e agora todos conhecem. Esse é o 5º sinal, queridos. E agora, o 6º e último sinal é a divulgação do Evangelho até os confins da terra. Está registrado em Mateus 24:14. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Eu fico impressionado quando leio
com a quantidade de jovens sendo chamados para a obra missionária, indo para países remotos, para culturas longínquas. Alguns, como muitos fizeram, milhares fizeram durante a história, terminando um curso universitário em universidades conhecidas no mundo, para irem viver no obscuro de uma floresta, para dizer: só Jesus salva, e Ele está vindo. Depois que Jesus ressuscitou e subiu aos céus, o Espírito Santo começou a orientar aqueles que seguem ao Senhor. Quem não segue? Mas quem segue, quem quer obedecer, a dar testemunho dele. Uma coisa curta, linda e objetiva, é um testemunho. Um testemunho é maior e mais profundo e poderoso do que um livro de teorias. Quando duvidarem, a pessoa diz: foi comigo. Estou aqui. Está ali, doutor Elaine, filha de doutor Djalma, meu médico, meu irmão, meu amigo. E ela sabe o que Deus fez na minha vida. Eu fui diagnosticado uma vez, e ela era e é minha médica, minha dermatologista, e quando ela viu o diagnóstico, ela me disse: essa sua cirurgia não é qualquer um que vai fazer. Eu vou falar com um grande amigo de papai, que nem opera mais, mas eu vou pedir. E ela falou, e ele me operou. Um melanoma nas costas de uma letalidade terrível. Vai fazer 10 anos e eu estou aqui, não quero mais, mas estou aqui. Né? Ariel, meu filho, é que sabe exatamente o tempo e a hora. Estou aqui, posso ir de uma gripe, mas um melanoma assassino não me levou. Porque há tempo para tudo. Não é algo que nós imaginamos. Né? O Espírito Santo começou a orientar. O Senhor Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Mesmo na China, onde o partido do poder é ateu, dezenas de milhões de pessoas, dezenas de milhões. Eu tenho 2 irmãos que moraram anos lá, tinha 2 irmãos, já subiram. Dezenas de pessoas aceitaram o Evangelho, e isso mostra que o Evangelho da redenção da humanidade, por meio de Jesus, está sendo espalhado por todo o mundo. Aleluia. Então, caminhando para a conclusão, qual é a palavra-chave hoje? Maranata. A palavra Maranata significa: ora vem, ora, vem, Senhor Jesus, vem. Estamos aqui. Hora de concertos individuais. Eu estou desmantelado, mas vou citar Tércio, porque ele esquece de mim. Não adianta. Os seus erros não justificam os meus, nem os meus os seus. A Bíblia diz: cada um dará conta de si mesmo. Cada um dará conta de si mesmo. Os erros alheios não nos justificam. E eu peço que você curve a cabeça. Essa palavra Deus me deu de uma forma extraordinariamente linda. E Deus falou ao meu coração: fala isso para a minha igreja, para que saibam. Chorei várias vezes. Ontem tive uma batalha espiritual como poucas na minha vida inteira. Mas como a gente diz popularmente, logo a ficha caiu. Eu digo: eu já sei o que é. Orei, eram as 2 da madrugada e aí consegui dormir um pouco. Porque o inimigo
quer pegar desprevenido. Mas já está tudo pronto. E nos resta cuidar da nossa vida. Repito, os pecados do outro não justificam os seus nem os meus. É cuidar de nós. Nós somos uma coisa chamada indivíduo único. Pode ter milhões de Alexandres, agora como eu, só eu. Às vezes uma diferençazinha, mas existe. Às vezes você tem 4, 5 filhos e tem um que você diz, meu Deus do céu. É que são diferentes. E à medida que os anos passam, as diferenças vão aumentando. Agora, o que nós precisamos hoje aqui, em nome de Jesus, é com o coração desnudos, sem máscaras, sem artificialidade. Dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Nenhum outro pecado de alguém justifica os meus. Perdoa-me. Eu quero dizer de coração, Maranata. Vem, Senhor Jesus. Eu quero estar contigo por toda a eternidade. E você, preste atenção, não tem ideia do que Deus pode e quer fazer na sua vida. Isso não é religião. Isso não é regra, isso não são essas coisas que inventaram. A igreja amoldou-se ao mundo e o bom de ter 50 anos de ministério é isso. Amoldou-se, hoje o negócio é crescer de qualquer jeito. Como vai a igreja? Está uma bênção, está com 5 mil membros, sim, e daí? Jesus investiu 3 anos em 12. Será que Deus não poderia fazer uma coisa e o mundo inteiro se converter naqueles dias? E dos 12, ainda deu no que deu. Né? Ainda um Judas que vendeu o Senhor, um Pedro que negou, outros que arrumaram. Jesus de Nazaré, ele em pessoa. O meu conselho, depois de meio século de ministério, de erros, de quedas, de coisas que não deveria fazer. Hoje não é só a teologia, é a experiência. Olhe para Deus e abra o coração, o seu, para Ele. Eu não justifico ninguém com meus erros, nem você justifica. Jesus é quem nos justifica. A confissão cura. Confessar a quem tem credibilidade para ouvir a confissão. Você não imagina a paz, o gozo, a alegria. Essa semana nós vamos a Porto Alegre, eu, Carmen e os meninos, para os 95 anos da minha sogra. Ela teve irmã que morreu com 105. Imagine quem vai enviar lá em casa, né? E nós vamos, ontem, a ficha caiu de uma forma chocante. E eu orei a Deus e vou jejuar, porque eu sei que o conflito espiritual é grande. A grande maioria da família espírita, e não só espírita, mas de misticismos inimagináveis. Um deles, que é um grande empresário, um dia nós estávamos lá e deu uma ventania. Ele disse, epa, é fulano que está passando aí. Eu quase dizia, eu sei o nome dele. Então, queridos, me desculpe se eu falei demais, mas eu quero dizer isso, a começar de mim, é hora de acerto com Deus. É hora de conversar com Deus.
É hora de abrir, de rasgar, para dizer o que ele já sabe. A confissão é bênção para você, não é para ele. Ter cura. E de um dia para o outro a coisa muda tanto que só quem experimenta sabe. E tem que dar tempo a muitos, porque a história é outra, não é? Deus abençoe. Vamos ficar em pé. Nós vamos louvar a Deus.